Olá, gente. Eu falei que o próximo vídeo eu ia explicar para vocês como que o mindfulness entrou na minha vida e, na verdade, assim, foi um tripé, né? Na verdade, foi um triângulo, né? Onde a espiritualidade vem em primeiro lugar, assim, lá no topo, e de um lado o mindfulness e do outro lado a psicoterapia, e eu ali no meio como uma protagonista, né? Tomando a chave da autorresponsabilidade em minhas mãos e virando essa chave. Tudo começou quando eu tive meu filho. Eu não sei se eu já falei aqui, enfim, mas no terceiro mês de gestação eu separei do meu marido, do meu então marido. Foi durante a pandemia e eu vim para casa da minha mãe e tava tudo bem, eu tava levando a gestação numa boa, deu tudo certo. Porém, quando meu filho nasceu, né, graças a Deus nasceu bem e tal, mas eu comecei a questionar a vida, né? Se era aquilo que eu tinha para minha vida. Eu, uma pessoa que sempre trabalhei, sempre fui dona de si. Eu me vi ali maternando aquela criança exclusivamente e sem perspectiva de vida alguma. Às vezes eu sentava no chão com meu filho no colo e falava assim: nossa, é isso que a vida tem para me oferecer, é isso que eu vou, assim que eu vou terminar. Eu quase entrei no processo de depressão. Eu estava vendo ali que não tinha nenhuma perspectiva, eu não tinha nenhuma expectativa daquilo melhorar. Eu, assim, entrei dentro de um vazio que eu só me via fracassada. Eu não conseguia ver nada de bom naquela situação, a não ser, lógico, o meu filho, mas eu achava que aquilo ia ser uma coisa permanente na minha vida. Não via saída, né? As pessoas que estão em depressão, elas falam isso, né? Que ela vê a vida preto e branco, vê como se não houvesse saída na vida dela, que aquilo ia ser permanente na vida dela. E eu não estava vendo a vida preto e branco, eu estava muito feliz com a minha maternidade, mas eu estava muito triste com o meu lado pessoal e individual, eu enquanto mulher. Eu enquanto mãe estava tudo certo, graças a Deus, mas enquanto mulher, eu assim, enquanto mulher, enquanto profissional, né, eu achava que as coisas não iam fluir para mim. Bom, eu estudava para concurso nessa época porque eu não tinha como trabalhar, era pandemia e meu filho pequenininho, então eu sempre gostei muito de ler e de estudar, então eu comecei a estudar para concurso, eu precisava tirar para algum lado. E ainda assim, meio sem perspectiva. Acho que eu comecei a estudar para concurso, mas no sentido de ter algo para fazer e saber que aquilo tem começo, meio e fim, né? Que era o dia da prova. Aí eu cheguei até a fazer algumas provas e tal, fiz para residência também, meu filho já tinha nascido. Eu me formei em dezembro de 2020 e meu filho nasceu em janeiro de 2021. Eu colei grau em março de 2021, com meu filho com 2, 3 mesezinho, né, no meu colo. Eu colei grau online porque estávamos na pandemia e ainda tinha a restrição de pessoas, né. E aí, eu com um diploma na mão, filho na outra mão, maternidade solo, eu fiquei pensando: o que eu vou fazer da vida? Né? Como é que eu vou sair disso aqui que eu me enfiei? Eu peguei Covid com o meu filho, eu tinha, não lembro, entre 4 e 6 meses eu peguei Covid. 6 meses, lembrei porque era 6 meses, porque meu filho já estava começando a introdução alimentar e foi a minha sorte, porque eu amamentava e eu tomando aqueles remédios fortíssimos para esse vírus, eu não podia amamentar. A médica até me liberou amamentar de 2 ou 3 vezes ao dia, né? E era isso que eu podia ali ter contato com meu filho, amamentar e já com máscara, todo equipamento e dar pro meu ex-marido. Nessa época eu já estava separada, mas o meu ex-marido veio para cá, ficou acho que umas 2 semanas aqui para poder eu conseguir lidar ali com essa doença, porque eu lembro que eu não tinha força para segurar meu filho no braço. Então, assim, foram várias situações que ocorreram após eu ter meu filho, de desesperança mesmo, de desamor, desatenção, desvalia, muitas coisas ruins, voltadas tudo para o meu eu, sabe? Eu não conseguia ter uma perspectiva mesmo de algo melhor ali, de um futuro melhor. Com certeza, minha família foi um pilar que me sustentou bastante tempo, já fazia terapia, né? Não estava espiritualizada e não conhecia o mindfulness. Mais ou menos ali com os 6 meses de vida do meu filho que eu tive a Covid e eu acho que eu pensei tanto na minha vida que eu falei assim: esse não vai ser meu fim, eu não vou aceitar, eu vou virar essa chave. E nessa época eu li
o livro do Paulo Vieira. Eu acho que o nome do livro é O Poder da Autorresponsabilidade. E esse livro me ajudou no sentido do próprio título mesmo, em que só você pode mudar as circunstâncias da sua vida, só você pode transformar a sua vida. E eu falei, cara, só eu mesmo, né? Não tem ninguém, assim, não vai ser. Porque, assim, eu acho que as pessoas não sabem nem como te ajudar nesse momento, sabe? E lendo esse livro e uma palavra aqui, uma frase que eu levo para sempre no meu coração, do meu psicólogo na época, que foi meu professor de graduação também, logo depois que eu terminei a matéria, eu falei, você quer ser meu psicólogo? Porque eu gostava muito, né, das práticas clínicas dele. E eu lembro que ele falou assim para mim, o nome dele é John Baitak, John Luiz Baitak, e ele falou assim para mim, Tiane, isso é passageiro, isso vai passar. Isso não é permanente, não é para sempre. Essa não é você. Você é muito mais do que isso que a vida está te mostrando. Mas você precisa ter paciência. Ninguém vira a chave da noite para o dia. Vai virando a sua chave. Vai fazendo pequenas mudanças e você verá que as coisas vão funcionar para você. E assim, eu levo isso sempre e eu carrego isso comigo. Até isso, às vezes, eu passo para os meus clientes. Hoje eu falo, né? Olha, isso é passageiro, né? Vamos fazendo, implementando pequenas mudanças, porque as coisas não vão ficar assim para sempre. É a própria montanha russa, né? Ou então a roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, uma hora você ajuda, outra hora você precisa de ajuda. E aí a terapia me ajudou nesse sentido de fazer eu virar essa chave. E eu conheci através dos algoritmos, o Instagram me mandou o curso da Carla Fragomeni, curso de Mindfulness. E aí eu comecei a estudar mindfulness. Eu já conhecia alguma coisa ou outra, mas nunca estudei o mindfulness, né? Eu trazia como prática na minha vida. Eu lembro que nessa minha maternidade, né, no primeiro ano do meu filho, que foi o tempo, os meses mais críticos da minha vida, eu lembro que eu não tinha tempo de escovar o dente, que eu era 4 horas da tarde, eu não tinha escovado o dente ainda. Eu lembro que eu ficava com sutiã de amamentação, minha blusa já ficava arriada, porque era o tempo todo aí no peito, eu não conseguia fazer almoço. Eu lembro de uma vez que minha mãe ficou doente, eu fiquei doente, meu filho nunca não estava doente, eram 3 horas da tarde, eu precisava descongelar o frango para fritar esse peito de frango para almoçar. E eu acho que eu não tive nem forças. Eu esqueci de tirar o frango no dia anterior. Eu não tinha nem força para me levantar, para tirar esse frango do congelador. Eu ia na cozinha, voltava, eu não conseguia. Eu não conseguia administrar meu tempo. E aí eu descongelei ele rapidamente no micro-ondas e temperei, cortei, fritei, almocei, 3 horas da tarde. Já eram 4 horas quando eu fui almoçar. É, banho, assim, era luxo, né? O primeiro banho do dia, de noite, quando o bebê já estava dormindo. Acho que muitas mães não precisam nem ser mãe solo para passar por situações como essas. Mas assim, minha vida estava virada de cabeça para baixo, né? E eu tentando me encontrar, sobressair no meio daquilo tudo. Por isso que eu achava que estava tudo entulhado em cima de mim, que não ia ter jeito. Mas, nesse momento, eu conheci a Carla Fragomeni com o curso dela de Mindfulness, comecei a praticar. E aí eu falei assim, onde que eu posso levar o Mindfulness para uma situação da minha vida, né? Porque ela falava, gente, ó, é muito fácil, né, gente? Eu já até vi memes assim, né? Como é que você vai fazer academia? Como é que você vai caminhar? Como é que com um filho ali, né? E você não tem, a sua realidade é diferente da minha, a realidade é diferente do outro e do outro. Então, assim, a gente tem que adaptar aquilo ali à nossa realidade. A gente não pode se culpar porque o outro consegue ficar 20 minutos meditando e você não consegue ficar nem 5 minutos meditando. E está aí uma das coisas que eu fiz foi escovar o dente com atenção plena. Eu comecei a escovar o dente com atenção plena, foi a primeira situação da minha vida que eu levei a atenção plena. E aí, assim, sentia a pasta de dente na minha boca, o gosto da pasta de dente, o cheiro, né, aquele cheiro de menta, sentia as cerdas da escova passando por cada dente, sentia até o borrasco do lado de fora da escova, né, passando, encostando em partes da minha boca, minha língua, os meus lábios, a água, a espuma que se formava, o processo do IV.
com a escova, né? A mão ajudando nesse processo. Então, isso mais ou menos demorava ali 1 minuto. E eu tirava 1 minuto por dia para conseguir escovar meu dente. Com atenção plena. Um momento do dia eu conseguia parar e prestar atenção àquilo que eu estava fazendo. Eu estava vivendo uma vida muito assim, atropelando as coisas e na loucura da maternidade. Bom, então já falei para vocês, a psicoterapia entrou na minha vida, né? A psicoterapia já estava na minha vida antes de eu engravidar. Depois, aos 6 meses mais ou menos do meu filho, o mindfulness entrou na minha vida. E ah, por último, a minha fé. Hoje a minha fé está no topo, mas ela estava lá embaixo, sabe? Eu tinha, assim, além de estar sem percepção do futuro, sem expectativa, a minha fé se minou totalmente. Eu achava que Deus tinha virado as costas para mim, eu fiquei chateada com Deus, e aí eu comecei a melhorar, né, um pouco minha autoestima, comecei a conversar com Deus, e nisso tudo, na terapia e no mindfulness, e comecei a exercitar melhor a minha fé. Comecei a conversar mais com Deus, fazer as pazes com Deus, porque eu falava assim, por que eu tô aqui passando por tudo isso? E eu ficava perguntando, cara, eu voltei para casa da minha mãe, tô dependendo totalmente da minha família. Era meu irmão e minha mãe que segurava ali a onda para mim. Mindfulness de um lado, psicoterapia do outro e restauração de fé. Foi um tripé e eu ali no meio como protagonista da chave da mudança da minha vida, né, através desse livro aí, O Poder da Autorresponsabilidade, é o que o próprio livro diz mesmo, só você pode mudar a sua realidade, mas é muito bom quando a gente pode mudar a nossa realidade presente na nossa realidade. Porque hoje eu lembro de cada passo que eu dei para chegar até aqui. Foi um processo muito intenso, com tudo ao mesmo tempo. Uma separação, uma maternidade solo, eu tendo que trabalhar, pensando o que eu vou fazer, eu tenho que trabalhar. Até eu tirei, eu lembro, gente, eu falei, se eu não conseguir emprego, se eu não conseguir trabalhar na minha profissão, aí o que eu fiz com o meu filho pequenininho? Eu botei na minha cabeça assim, com 1 ano de idade, eu vou colocar ele na creche e vou viver, e vou trabalhar, e vou viver, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, vou dar uma virada na minha vida. E aí eu falei, gente, se eu não conseguir trabalhar na minha área, eu vou trabalhar de Uber. Aí eu peguei, fiz uma prova psicotécnica, você paga lá um Duda, faz a prova psicotécnica para tirar, botar o REM na sua carteira, né? Trabalho sobre remuneração, alguma coisa assim. E aí eu botei lá na minha carteira de motorista, porque eu falei, cara, se tudo der errado, eu vou alugar um carro e vou trabalhar de Uber, porque eu sei dirigir, então é isso que eu vou fazer enquanto meu filho tá na creche. Muitas mulheres aqui fazem isso, inclusive. Eu tinha medo, achava que eu não fosse conseguir, né? Não é nada, era garantia, mas enfim, é através dessa chave da mudança que eu tomei em minhas mãos e entender que existe pilares na nossa vida que a gente pode priorizar para conseguir mudar, né? Mudar as circunstâncias. Foi a partir daí que eu dei uma virada na minha vida, que hoje eu trabalho na minha profissão, e o resto são outras coisas que eu, em algum momento eu vou contar para vocês, mas eu queria mostrar para vocês que no momento em que eu via que não tinha nenhuma perspectiva, que eu não lembrava nem se eu tinha tomado banho, eu não lembrava nem se ia ter almoço, se não ia ter, como é que eu ia fazer, organizar o almoço para almoçar, para estar forte, para dar uma alimentação para o meu filho. Nesses momentos eu falei, não, eu tenho que parar um pouquinho, né? A vida não é assim acelerada. Eu lembro de um post que eu fiz, algum post que eu fiz, não lembro de qual foi o post, que uma colega minha falou assim, nossa, Tiane, é tão bom te ver assim falando, tão consciente, logo você, né? E ela não botou a continuidade, mas o que ela quer dizer, logo você sempre foi muito imediatista, muito assim acelerada, pensava às vezes, falava às vezes sem pensar e queria tudo para ontem, muito assim dona de si. Eu tive que me baixar um pouquinho minha bola para observar o que estava acontecendo na minha vida e ver em quais áreas que eu ia começar a mudança e através do poder da observação, né? E aí eu ia pegando parte por parte da minha vida. Eu fui ajeitando as coisas a partir do momento que eu comecei a observar
com calma, porque às vezes a gente assim, ah, olhei aqui, é isso que tá errado, vou mudar isso aqui. Não é assim, eu olhei isso aqui tá errado, por que que eu cheguei até aqui? Como que eu posso melhorar isso? É um trabalho de processo. Eu não prestava atenção no momento presente. Eu queria viver no automático, né? E quando meu filho veio, eu tive que parar. Eu tive que parar obrigatoriamente. E aí eu parava, olhava para minha vida e via que as coisas estavam se desgringolando. E aí eu falei assim, não, tá tudo bem, tá desgringolando, mas tem coisas que eu posso fazer aqui que vai fazer a engrenagem rodar novamente. E até hoje a engrenagem está rodando e eu me vejo hoje no momento assim, eu tô vivendo os melhores momentos da minha vida hoje. Ah, é o mate, é a terapia, eu continuo fazendo, né? Ou é a fé, assim, maior parte de tudo vem desse tripé mesmo. Deus em primeiro lugar, é lógico, em que eu me vejo mais preparada, em que eu me vejo melhor posicionada, em que eu me vejo dona de si novamente, mas sem aquela correria, sabe? Até porque eu tenho meu filho, então assim, às vezes eu me pegava, tipo, acelerando meu filho. Bora tomar café logo, tá na hora de ir pra creche. E aí eu, opa, não, não é assim. Então, nem que eu acorde ele meia hora um pouco antes para tomar café, sentada com ele à mesa, conversando com ele. É sobre isso, gente. Aí expliquei para vocês não só como o mindfulness entrou na minha vida, mas como que eu dei essa nova engrenagem aí para fazer a roda funcionar. E não só o mindfulness, mas a terapia e, em primeiro lugar, assim, a minha fé, né, a minha espiritualidade, que veio como algo resplandecedor na minha vida, né, como uma plenitude ainda maior. Tá bom? Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e um beijinho.